Luciano, seja bem-vindo e obrigado pelo seu esforço por estar aqui com a gente hoje na aula de mapas da UFRJ. Quando eu comecei lá na UFRJ, conheci o Zé, né? E a gente conversou muito durante a disciplina de mapas, e aí chegou um momento que ele perguntou do que eu gostava de fazer. Eu disse a ele que tinha uma coleção grande de quadrinhos, e ele achou que a gente podia fazer um estudo, né, dentro da neurociência em relação à leitura do quadrinho. E aí essa ideia ela foi tomando corpo com o tempo. A gente foi percebendo que havia muito mais do que uma relação neurocientífica, havia também uma abordagem neuroevolutiva, né? A gente pensou muito na questão da evolução do cérebro humano, porque quando a gente fala em história em quadrinhos, a gente associa muito à imagem, né? Porque, na verdade, o quadrinho é feito disso. O quadrinhos é a arte de desenhar histórias, né? A gente pensou em relacionar isso com a evolução do cérebro humano, porque, aparentemente, a gente falando assim à primeira vista, parecem coisas que não têm relação, mas tem uma relação muito forte, porque as primeiras histórias em quadrinhos começaram nas paredes das cavernas, né? 30, 40 mil anos antes de Cristo, né? E a gente tinha ali uma relação com o movimento, a sequência de imagens era feita já na parede das cavernas. E a gente imaginou o seguinte, olha, para fazer esse tipo de desenho, né, a gente tem imagens até mais realistas, né, nas cavernas europeias, por exemplo, para fazer esse tipo de expressão da emoção num ambiente natural, não é um cérebro qualquer que faz isso. Há uma reorganização orgânica, né, que levou a uma reorganização no tecido nervoso, que levou a uma reorganização na própria anatomia do cérebro. E, para coroar tudo isso, nós tivemos aí uma chegada de uma nova vascularização, né? Os hominídeos anteriores não apresentavam. Então, a partir do gênero Homo, nós vamos perceber aí a chegada das veias emissárias, que dá uma forma de fazer um resfriamento do tecido nervoso, né? Evitando um gasto energético, evitando uma fadiga do próprio órgão de uma forma muito considerável. Então, esses ganhos anatômicos, eles propiciaram esse tipo de cérebro fazer coisas que antes isso não era possível. Imaginar que não era uma questão só de arte, havia uma questão didática, né? Por que não se fazia isso na areia, por exemplo? Porque a areia, daqui a pouco, aquilo ia se apagar. Então, havia necessidade de deixar registrado aquele momento da natureza, né? Então, graças a essa evolução do cérebro, nós podemos expressar a nossa arte desde o ambiente selvagem, natural, né, até chegar nas histórias em quadrinhos. A gente faz todo um apanhado histórico, né, das histórias em quadrinhos, faz um apanhado do registro das funções cerebrais, né, como a atenção, a emoção, até chegar nos equipamentos sofisticados e nos equipamentos que nós usamos também para fazer esse tipo de registro.